Hoje nós trazemos um tema que parece um pouquinho diferente, que é da realidade das mobilizações da rede, mas ele é fundamental para quê? Para a gente entender, novamente, e ainda mais, aquele panorama de expectativas democráticas, para daí sim a gente partir para soluções. Porque eu vejo muito, e é muito normal e é compreensível que as pessoas estejam atrás de soluções. E quando a gente lê um pouquinho e conhece o panorama das possibilidades que tem mundo afora, de quem tem pensado a democracia, os conflitos, divisões, as limitações e o descrédito das instituições, você vê que ninguém, até agora, conseguiu elaborar soluções para isso. Soluções, um pacote completo de soluções, pelo menos não foi elaborado. Ou seja, nós não precisamos ficar ansiosos por causa disso, porque ainda não existe. Sobretudo, porém, quando existir, se nós aqui conseguirmos pensar em soluções ou adotar algumas soluções, nós devemos levar em conta isso que nós estamos tratando aqui. Então, nós não estamos trazendo exatamente soluções práticas porque elas não existem assim com tanta facilidade. Agora, elas existirão à medida que for considerado esse panorama das instituições, das referências e expectativas democráticas, dos limites de ação que nós temos. Então, é absolutamente necessário esse panorama que nós estamos formando aqui. Hoje nós falamos sobre mobilização nas redes sociais. Por quê? Porque há uma dificuldade enorme de se pensar em alguma solução política que não passe por esse tipo de mobilização. E, aliás, isso aí, essa mobilização das redes, se tem visto como o único tipo de ação política possível. E se compreende também que é nesse meio que a coisa acontece, que a política tem acontecido, que ela ganha aderência na sociedade. Mas talvez não seja bem assim. E é justamente esse o objetivo das nossas aulas, dessa aula de hoje, que é a mobilização nas redes sociais. Ela é democrática? É, mas é uma democracia um pouco sem política, com política naquele sentido que a gente entende de uma busca por soluções sintetizadas dos valores e demandas que nós temos na sociedade. Então você tem muito barulho, muito fluxo, muito engajamento e que talvez fique correndo atrás do próprio rabo e não destrave soluções. Então por isso que nós temos que entender, inclusive, a economia da internet, ou seja, como é que ela funciona, quais são os seus valores de troca e aqui chega toda essa mobilização que de fato existe na internet, porque nada mais existe fora da internet e das redes sociais. Mas como que isso funciona exatamente? Então, nós começamos falando, claro, sobre essa mobilização. É fundamental por quê? Porque ela direciona de alguma forma a opinião pública. E opinião pública é fundamental por quê? Porque ela cristaliza algumas emoções, algumas referências que viram escolhas, que viram voto, que viram decisões de governo, decisões legislativas, que vão atingir a nossa vida, para o bem ou para o mal. Então, é lógico que a opinião pública conta e ela é muito importante. Agora, o que direciona essa opinião pública que é formada nas redes sociais, bom, aí é outra coisa. É a razão? É a solução de problemas? Ou é, na verdade, polarizar a discussão ou ativar algumas emoções que conduz a opinião pública configurada nas redes sociais. Então, ela é fundamental. Nós não podemos deixar de considerar isso. Isso não é bobagem. Né? Opinião pública, o que é a opinião pública? Uma das definições é essa aí. São expressões de participação popular, tanto na criação, quanto no controle, também execução e crítica das diretrizes de uma sociedade. Isso é opinião pública. Ela importa. Agora, como ela tem sido fomentada e configurada, bom, aí é outro papo. Aí nós temos que entender justamente qual que é o ativo das redes sociais, o que as pessoas esperam. E vejam, aqui é muito importante a gente entender que é uma certa ilusão democrática. As pessoas acreditam que, faremos boas escolhas, é possível fazer as escolhas certas, se as pessoas entenderem as coisas e o mundo vai adiante. A gente consegue alcançar objetivos. Mas peraí, a gente acredita mais na democracia do que nos indivíduos, nas pessoas. Se vocês olharem para os seus não os colegas aqui, né? Porque aqui são todas pessoas que estão procurando conhecimento, somos maravilhosos, mas aquele povo lá fora, né? Que a gente olha para cada um, a gente percebe assim, essa pessoa não está entendendo como as coisas funcionam,
é totalmente alienada, não se envolve com as questões que deveria, e mesmo assim você acredita que a soma de todas essas pessoas pode dar certo na democracia. Isso é uma ilusão democrática. A gente vê uma miragem, fala assim, você só conhece gente burra, alienada, que não sabe nada, não se entende, não se envolve, você acha que esse povo, democraticamente, vai conseguir algumas decisões importantes para a vida. Isso aí é clássico já da democracia, uma certa ilusão. Pode ocorrer, mas nós temos que entender essas limitações. Então, opinião pública é importante, é fundamental, não se faz política sem ela, porque se uma política sem opinião pública é alheia às deliberações. Mas como eu já mandei, inclusive na chamada dessa aula, decisões sem deliberação, elas são ilegítimas. Se alguém decide, o governo, sem ter deliberado antes com o povo de alguma maneira, isso pode ser ilegítimo ou, na verdade, antidemocrático e não representativo. Agora, quando você tem muita deliberação sem decisão nenhuma, isso é ineficaz. E quem sabe, as redes sociais fazem muita política ou ativam muitos sentimentos e atuação democrática sem nenhuma decisão, sem nenhuma definição, sem nenhuma solução e fica simplesmente, como eu falei antes, correndo atrás do próprio rabo. E se fosse só isso, seria um jogo para somar nada no fim, porém pode somar algo negativo, além de tudo. Então, veja lá, e daí dentro dessa ideia a gente entra na tal da guerra de narrativas, que hoje o cara lança a mão disso aí com a maior facilidade do mundo, que ele virou expert nisso, e se a gente começa a falar de questões mais profundas, institucionais, de processos políticos, o cara já nos interrompe e fala assim, você não está entendendo que isso é uma guerra de narrativas. Como se fosse uma técnica nova, algo fantástico da política, e justamente usa isso aí quem é muito novato na política, exatamente, não a guerra de narrativa, mas esse recurso, como se ele fosse maravilhoso e definidor de todas as políticas. Isso é a coisa mais velha que existe na política, né? O naming and shaming, que é exatamente expor as pessoas, o que há de pior, inclusive, nelas, e enaltecer algumas outras ideias. A política é feita, basicamente, disso, né? De o poder de interpretar as coisas. De você dizer como as coisas são, a sua explicação se sobressair. A política sempre foi isso. E agora parece que é um negócio bárbaro, que as pessoas entenderam como pegar os mecanismos de manipulação que estão fazendo com você e também manipular as outras pessoas. Então, olha só, a política se torna, sempre foi um combate pela interpretação e nos transforma em um regime de opiniões, certo? Agora, um grande problema da atual democracia, turbinado pelas redes sociais, pelo debate democrático, pela deliberação nas redes, é que as pessoas não são mais como antigamente que tinham direito às próprias opiniões. Hoje as pessoas têm direito aos próprios fatos, o que é um pouquinho diferente. Então as pessoas se envolveram muito nessa questão de guerra de narrativas, certo? Entendendo que existe sim uma luta pela interpretação da sociedade. E essa luta deve ser vencida por quem quer se estabelecer e dar o tom das soluções. Porém, o cara fica só nessa luta. E ele não faz a contranarrativa. Então, as pessoas se envolveram hoje numa narrativa ao contrário. E não no que deveria ser, que é o contrário de uma narrativa. Que é justamente você não só nomear, destacar, interpretar, fazer a sua voz se levantar acima de todas as outras, para interpretar o mundo e a verdade, né? Mas fazer as coisas acontecer no meio institucional, onde as decisões são tomadas, onde as interpretações são outras, são mais consolidadas e não são tão fluidas como nas redes sociais. Então, nós pegamos e nos destacamos em uma instância que talvez não tenha o reflexo que nós esperamos nas instituições. E disso vem muito da nossa frustração. Então, o poder, lógico, está nessa capacidade de nomear e relatar. A política sempre foi isso, a não ser que ela for pura força, mas também passa por isso, né? E nós destacamos hoje muito mais esse procedimento, como se esse fosse o fundamento total da política e as coisas acontecessem por aí. É claro que é uma ilusão. E é uma ilusão confortável, porque você não precisa fazer nada além de gritar alto, forte e continuamente, né? É muito confortável, mais confortável do que agir nas instituições. Então, vocês acham mesmo? O mundo mudou, as pessoas despertaram mesmo mais para a política?
Ou, na verdade, as pessoas acomodaram as suas ideias, o seu ativismo, num meio de entretenimento, que é a própria internet. Você não acha que é mais fácil essa segunda opção? As pessoas terem colocado todos os seus valores, as suas demandas, os seus dramas, nesse típico fluxo de entretenimento, de dados, de engajamentos. É mais fácil isso ter acontecido. E eu acredito que essa tese é muito importante, não é minha, evidentemente, que para essa aula a gente usa aqui tanto um espanhol, o Daniel Innerarity, que tem um livro que eu recomendo muito, que é A Política em Tempos de Indignação, e também o Giuliano da Empoli, também Os Engenheiros do Caos, Ryan Holiday, com Acredite, Eu Estou Mentindo, Acredite em Mim, Eu Estou Mentindo, que é um livro muito interessante, tem sido muito utilizado por novos movimentos, aí tem político até que adotou o sobrenome do cara, Holiday, para mostrar a sua forma de atuação, que é nas redes, conseguindo estimular emoções, né, mais do que agindo institucionalmente mesmo. E também tem Henry Timms, que fala sobre o novo poder, e Scott Adams, que faz uma análise fantástica sobre o ganhar de lavada, o processo eleitoral e de convencimento, os processos de persuasão. Então, com essas referências que eu montei essa aula. Então, veja só, o debate vai ser disciplinado por essa política das narrativas, vai ser disciplinado por isso, por essa força de condenar, expor, envergonhar. Então, isso tem sido o básico, elementar da nossa política. É claro que isso faz parte do jogo eleitoral, mas não é construtivo. E eu não estou falando para ser construtivo, para ser bonitinho, para darmos as mãos e fazermos um mundo melhor, mas é para resolver os nossos problemas. É óbvio que isso não resolve os nossos problemas. Isso aí simplesmente aponta os nossos monstros e os nossos salvadores. Mas e daí? E daí? Não é suficiente esse debate de rede social. Ou seja, nós chegamos num momento em que, olha só, o que eu coloquei ali, uma esfera de informações sem autoridades, que é absolutamente fluidas, que fontes de confiança. O interesse maior é aqui, propagar e persuadir. Se o interesse, se a internet, se as redes sociais têm como interesse, elas não são por natureza democráticas, mas elas são um meio de propagação de mensagem. Então, se a economia delas tem a ver com persuadir, convencer, grudar você lá e fazer você propagar ideias, é lógico que essa informação, que as informações que nós teremos lá serão distorcidas, exageradas, porque elas são feitas para isso, para te provocar, para você não desgrudar daqueles meios, e isso aqui não é uma posição, poxa, estou vendo de forma diabólica o plano das redes sociais, não. O próprio, Sparks, esqueci o nome dele, que é um dos criadores do Facebook, ele fala, o interesse das redes sociais é justamente gerar dopamina, que é você ficar grudado naquilo lá e passar de uma postagem para outra, e para outra, e para outra e engajar. É para isso que elas servem, é dessa forma que elas são configuradas, certo? É dessa maneira. Lógico que esse meio não é um meio exatamente democrático, quer dizer, político como deveria ser, como poderia ser. Então, nós fazemos tudo, a interpretação. Eu coloquei até a imagem da Wikipédia ali para mostrar. Uma vez que você conseguiu consolidar a sua imagem, ela vira referência. Então, se você conseguir que um verbete seu vá para a Wikipédia, ou seja, construído a muitas mãos uma referência, uma verdade, ela se torna verdade, que ela vai ser autorreferente com o tempo. Então não é uma busca de conclusões, você não consegue chegar a conclusões, verdades e realidades na internet. Você consegue fortalecer mais e mais e mais narrativas. Então, é lógico que é um meio insuficiente. Para a campanha pode até ser útil, mas para a política de forma geral, não. Algo bom das redes sociais? É lógico que é algo bom. A democracia da rede, ela forma um sistema reputacional mais instantâneo. Eu consigo ver, os governantes e governados estão pela primeira vez na história no mesmo meio informacional. Isso nivelou as coisas. Nós temos uma vigilância maior. Nada nos escapa. Provavelmente não teremos santos aí, na política, nem homens tão fortes, porque todos estão com uma lupa tremenda em cima e qualquer coisa será vista. É bom, é bom. Há um desencantamento aí, certo?
mas nos aproximou dessa realidade. Há um reforço, sim, a honestidade, a fidelidade ao interesse geral das pessoas, porque a vigilância é constante. E ela é muito importante, a rede social, porque ela faz isso que eu escrevi ali, ó. Fixa a opinião, possibilita, ou seja, ela nos dá clareza de algumas coisas no meio do turbilhão. Essa clareza pode ser enganosa, como a gente vai ver mais adiante. Ela é necessariamente enganosa, por alguns defeitos nossos, inclusive, de raciocínio. Ela possibilita uma identidade forte, as pessoas se sentem num mundo caótico, elas conseguem encontrar nichos, estabelecer alguma cumplicidade de você fazer junto com os outros e também mobiliza as pessoas. Então, o poder das redes sociais, a revolução que as redes sociais provocaram, pode ser comparado com a reforma protestante, ou, na verdade, o papel que a imprensa teve para a reforma protestante. Para a pessoa ter autonomia completa e fazer o livre exame das escrituras sem se submeter a nenhum controle eclesial ou eclesiástico, certo? Então, é uma revolução nesse sentido, de autonomia. Eu não preciso de autoridades e meios de interpretação. Eu mesmo crio, eu nivelei. Lógico que isso dá uma liberdade tremenda, uma potência magnífica, mas também abre a porta para uma série de, digamos, heresias e de uma cacofonia de várias interpretações que não leva, talvez, a nada. Certo? Mas há poder nas redes sociais, um poder fantástico. Então, esse ativismo, nós vamos ver qual que é esse problema de ativismo, depende de ideias que sejam aí acionáveis, ou seja, que você consiga, que você consiga engajar as pessoas, que envolva elas em ações específicas. Você não está só olhando, você sente que você está construindo as redes sociais também. Você está lá, você está ativo, você comenta, compartilha e curte. Ou dá uma carinha zangada em alguma coisa que você não gostou e nem vê, nem percebe que está contribuindo para o mesmo meio. Até parece que as notícias são criadas, inclusive dos sites, a gente fica, olha só o que a Globo está fazendo, está defendendo esse casal assim. Não, está não defendendo. Ela está feliz da vida que você vai clicar, vai compartilhar e vai falar assim, olha que absurdo, Globo mentirosa. Sim, você já compartilhou, já curtiu, já comentou lá. É tudo o que precisava. É o fluxo que eles precisavam para isso. Então, a rede social, o ativismo de rede social nos deixa confortável porque as ideias são acionáveis, são conectadas, nos fazem participar de uma comunidade. Nós não conversamos mais dentro de casa com os nossos vizinhos e nem temos algum tipo de laço forte de associação. Mas na internet nós participamos de comunidades ativas, hein? Não deixem passar nada. A todo momento estão nos abastecendo com mais informações e nos deixando confortáveis, porque olha só, olha o que todo mundo está vendo aqui, nós, essa comunidade, vê, o resto do mundo não vê. Certo? Então, dá essa sensação muito forte e também permite você configurar, você customizar essas notícias. Então, toda ideia poderosa que gera ativismo nas redes sociais tem essas três forças. Primeiro, te engaja, que não é um compromisso forte, é um engajamento absolutamente simples, faz você se sentir parte de uma comunidade de valores, certo? Só que é virtual. Né? Isso não resulta em absolutamente nada, ou quase nada, na vida prática das pessoas, a não ser continuar ativando isso aí. E você se sente dono da mensagem, você pode customizá-la, você pode transformar aquilo num meme, fazer um comentário, para levar adiante. Poxa, você está fazendo política, você está transformando o mundo. São as ideias que o Henry Timms fala que são as ideias do novo poder. Certo? Então, nós chegamos num ponto do chamado clickativismo, o ativismo do clique, né? Que não fui eu que inventei esse termo aí, por mais parece talvez bobo, mas é um termo que é usado, inclusive, pelo Henry Timms mesmo. Então, a realidade dos poderes hierárquicos deixou de ser atrativa. Não é legal, é chato, é demorado, é sem graça os meios das burocracias, elas são modorrentas, elas são complexas demais, elas são inatingíveis. Com um clique eu mudo o mundo, eu participo de uma campanha. E isso aí é um instinto de sobrevivência. Um dos maiores psicólogos do século XX, Bruno Bettelheim, ele entrevistando sobreviventes do Holocausto, ele verificou que as pessoas que tinham mais tendência a sobreviver, né, mentalmente saudáveis, eram as pessoas que conseguiam
interferir em alguma coisa, mudar uma flor de lugar, a sua cama ajeitada de uma forma diferente, conseguiam mudar, configurar o espaço delas de uma maneira a mostrar que elas tinham controle sobre a situação. Isso dava energia vital para elas. É assim, até hoje os asilos são muito assim. A tendência de sobreviver mais em pessoas nos asilos são justamente aquelas pessoas que conseguem mudar um móvel de lugar, mexer na sua cama, colocar um passarinho, sei lá, uma flor, alguma coisa ali. Elas se sentem, poxa, eu não estou absolutamente dominado, eu tenho controle sobre a minha vida. Nenhum deles tinha, nem o cara lá no Holocausto e nem o velhinho no asilo. Mas esse sentimento de que você fez imaginário mesmo, que você fez alguma mudança, que você conseguiu mudar o rumo de alguma coisa, é o suficiente para a gente conseguir sobreviver num meio em que a gente não interfere em quase nada. Então, estabelecer controle é um instinto de sobrevivência, certo? E as redes sociais nos dão isso de forma enganosa, uma miragem, né? Porque a gente acha que fazemos parte, olha só, já cliquei em cima, já votei lá no Senado, passei para todos os meus grupos de WhatsApp para eles votarem também. Pô, olha só, eu estou envolvido na questão. Esse debate aí dessa lei, dessa legislação, eu estou dentro dela, poxa. Ok, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu estou dominando a situação. Eu estou fazendo política. Eu estou mudando o mundo para melhor. Não, não está. E pior, está se enganando. Uma que não é suficiente, certo? Não vai ter um impacto real. E outra que você acha que vai ter, o que é bem pior. Porque você já fica mais à vontade em processo de... E foi só um clique. Então, quando a gente consegue, as redes sociais fazem isso. Esse processo de engajamento nos deixa muito satisfeitos e orgulhosos. Eu coloquei até um pessoal montando um móvel que se chama efeito IKEA, que é a maior fábrica do mundo de móveis, aqueles móveis que você compra e você mesmo monta. Então, foi feito um estudo que mostrou que as pessoas tendem a valorizar mais aquilo que elas próprias montam, apesar de ter ficado uma porcaria, ser feio, né? Ser feio, mal montado, não ter a mesma durabilidade, poxa, mas fui eu que fiz. Então, quando nós configuramos uma informação ou uma participação monstrenga, desqualificada, simplesmente barulhenta, mas fomos nós que fizemos, aí nós tendemos a valorizar aquilo como se fosse uma atitude política, libertadora, transformadora do próprio mundo. São efeitos que nós temos. E vejam, eu não estou falando para nós nos retirar, é um meio que demanda. Eu falei logo no começo, a opinião pública importa, ela interessa. Agora, se esse modo de criar opinião pública e ser retirado dos outros processos mais longos, mais demorados, mais árduos, se isso aí me convence de ser o suficiente, poxa, eles fizeram um serviço contrário. Eu me retirei do debate público. Para quê? Para fazer barulho. Pura e simplesmente, e me satisfazer com esse barulho, a certo ponto. Certo? São efeitos das redes sociais. Então, a ideia é desencadear energia e entusiasmo. É isso que faz o movimento. Tá, mas o movimento vai para onde? Vai para a própria rede, para continuar tendo movimento. Então você trabalha em circuito fechado, que é o que as redes sociais fazem, e você não consegue sair de lá. E você se sente satisfeito por um lado e vai lá. E não vai dar muito certo, por quê? Isso se trata de um ativismo que se chama de ativismo de laços fracos. O que significa isso? As pessoas cada vez mais participam de uma série de causas, certo? Mas elas flutuam entre as causas. E eles chamam os amigos para compartilhar. Participe disso, veja isso, aquilo. E daqui 5 minutos outros, e daqui 10 minutos outra, e eu participei de tudo. Agora, você não tem um comprometimento de fato. Nós não temos afiliação duradoura. Nós nos envolvemos num debate, talvez por 1 hora na internet, xingando alguém, debatendo com alguém, e depois nós vamos saber o que é aquela situação, aquele projeto de lei, aquela solução do governo, aquele investimento em infraestrutura foi acontecer 5 anos depois. Você fala assim, eu me lembro mesmo que o pessoal estava lá brigando, os vagabundos estavam querendo uma coisa diferente do que eu queria. Só que no meio tempo você se envolveu na questão simplesmente para divulgar uma ideia, mas não para transformar. Você não imprimiu na ideia os teus valores, as tuas ideias, a realidade. Ou seja, você convoca os outros à participação, cresce uma grande expectativa de participação e interferência,
Mas isso não se transforma, isso não vira aderência nas instituições e nas soluções. Nós nos sentimos... Então, cada vez mais... E isso já tem impacto na nossa geração millennial, a geração Z que está aí, a próxima, é isso e nada mais. Tá? Está envolvida em todas as causas para mudar o mundo. Mas qual é o envolvimento? Não saiu de casa. Está transformando o mundo através desse ativismo virtual. É claro que ela está alheia às decisões, mas está no movimento. O importante, afinal, é estar no fluxo. E nós nos convencemos disso aí. Nós mesmos nos convencemos. Por quê? Por aquelas... não é só porque nós somos burros, mas por alguns... Também tem isso, né? Mas por alguns mecanismos mentais que eu acabei de explicar e vou explicar também mais adiante. Nosso conforto de estar controlando a situação porque estamos intervindo nela. Mas, simplesmente, com barulho, tem o seu papel, mas não é absolutamente definitivo. Então, as redes sociais e tudo isso aí vira uma batalha pela mobilização. E aqui é muito importante, sobretudo, esse segundo parágrafo que eu coloquei ali. E essa ideia de canalizar energia participativa mais rápido, por mais tempo, é isso que todos os líderes políticos, todas as organizações procuram cada vez mais. Certo? E isso aqui é uma mentalidade que está absolutamente impregnada nas instituições, que a gente vê assim, está sendo impregnada nas instituições de alguma maneira ou de outra. Certo? Que as pessoas precisam mais de fluxo de gente do que de ideias de forma mais clara. Vejam esse último parágrafo, esse segundo parágrafo aqui, que é o mais importante. O resultado dessa batalha pela mobilização, o mais poderoso, que consegue mudar as coisas, é aquele que mobiliza mais pessoas, que num clique faz uma mensagem andar rápido, certo? E de forma duradoura, mantém o debate, fez com que hoje exista cada vez mais atenção e assessores para campanha, para marketing, para comunicação. Por quê? Porque parece que a política acaba aí, começa e acaba aí. E você não tem assessores mais para governo, para fazer as coisas acontecer de fato. Então a política nossa ficou aí na entrada. Como eu já falei em outras aulas, nós nascemos e morremos no processo eleitoral, como se a política, a democracia fosse isso. Então, lógico que não vai ter sentido nenhum essa de política de fato. É democracia, é deliberação, mas é deliberação sem decisão. E deliberação sem decisão é ineficaz. E às vezes perverte o nosso senso aí de realidade. Então, de alguma maneira ou de outra, com o perdão do trocadilho, nós fomos, né, na rede, nós fomos, na verdade, enredados, que também é um sinônimo para nós fomos enganados, e nós somos enganados invariavelmente pela própria rede. Por quê? Porque a rede social se trata do quê? De persuasão, de convencimento e dopamina, de manter você acesão lá. Então, elas são meios poderosos para mudar as percepções. Agora, o que mudam as percepções não é exatamente uma realidade, um conteúdo específico. O que importa, então, nas redes sociais? Qual é o grande debate do momento? Qual que é a grande questão importante do momento? A grande questão do momento é o que está sendo debatido, seja lá o que for. Se ela tem valor ou não tem, isso é de menos. Não importa o que todo mundo está falando. Parece que nós temos uma enorme variedade nas redes sociais, mas está todo mundo falando a mesma coisa. No começo da semana a gente falou do Lázaro. Depois nós falamos aqui de quem mais, de alguma coisa da CPI, e por aí vai. Os debates são os mesmos. Então, o que ganha notoriedade é o que está sendo falado. E o que está sendo falado é o que desperta algumas emoções. Então, a emoção e a repetição é o que nos deixa enredados de alguma maneira, que nós não conseguimos sair desse meio. E por isso... E quando tem muita coisa, você saltando de uma coisa para outra, de um grande debate do momento, que toda a sociedade se envolveu, todos os programas de televisão replicaram, toda a rede da internet está falando sobre o assunto. Só que hoje é um, amanhã é outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro. Bom, você tem um impacto mental formidável sobre uma série de prioridades que não te permite fazer nada. Isso te deixa, na verdade, absolutamente paralisado. O que te cabe é justamente curtir, compartilhar e comentar, nada mais do que isso. Porque é muita importância ao mesmo tempo. E veja, nós estamos envolvidos em tudo, nós sabemos nomes de especialistas sobre isso. Nós temos a questão do armamento, a questão do aborto, a questão do casamento, a questão, sabe?
temos esses especialistas lidando com causas, mas nós estamos lidando com todas as causas, porque nós somos ativistas de todas as causas. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos muito preocupados com o mundo, em várias frentes. E é lógico que não fazer nada, porque a gente não entra em nenhum processo de causas dessa aí e vai do começo até o fim, certo? A gente até acha estranho, às vezes o cara se retirou do debate, porque para ele é só essa causa da educação, sabe? Ele fica batendo nessa causa da educação e não sai dali. A gente acha que o cara é um limitado, né? Não, o cara não está entendendo o que está acontecendo no mundo, ele só está falando de educação. Sim, o cara está indo adiante em um tema específico, se aprofundando nele, trabalhando no processo, e você acha que ele é um limitado, porque você está falando do mundo inteiro, está entendendo para onde a esfera gira, né? Para onde se inclina a nossa política. Mas é lógico que o único que está fazendo alguma coisa é esse cara, que está debatendo em causas específicas. Mas para nós ele parece, no fim das contas, até um alienado. É um sujeito que não é o suficiente. E nunca nada é o suficiente. Vê, se vocês já começaram um debate com alguém, com uma conversa com alguém, falando de um problema social, você fala do problema social para o cara parte para outro, né? Porque você dá uma solução, você mostra o problema, talvez uma solução, mostra os pontos principais, o cara não é aprofundado naquilo, e dele parte, mas não é só isso não, o problema é outra coisa. E o cara vai saltando de problema em problema. E essa é a discussão na internet. Isso aqui, a Anne Applebaum, ela fala que é o whataboutism, que assim, que as nossas respostas geralmente são, tá, mas e a outra coisa lá, em relação a isso? Que ela falava que muitos oficiais soviéticos eram muito treinados nessa questão. Por exemplo, fala assim, peraí, a fome danada na Ucrânia, na Rússia agora, como é que é isso? Então não existe mendigo nos Estados Unidos, é isso que você está falando? O cara vai para outra questão. E esse é o debate nas redes sociais. Ninguém resolve questão nenhuma. Assim, esse cara aí fez bobagem no governo. Sim, mas e o outro? Não roubou também? E daí? É o debate da rede social. Porque você não aprofundou em nada. Você só sabe, você tem um jogo de impressões fortes, mas não se meteu em processo nenhum, não resolveu questões nenhuma, e elas são complexas. Elas são absolutamente complexas. Então nós somos tomados nessa teia, nessa rede, e não conseguimos ir adiante em causa nenhuma. E até achamos uma perda de tempo. Quando a gente se mete numa causa, a gente começa, meu Deus, o mundo está caindo aos pedaços, eu vou ficar nisso que é demorado. A gente não faz. Tem cada vez, então esse ativismo que nós temos aí é cada vez mais simplório, reduzido, cheio de atenção, que como eu já falei em algum momento, nós nos tornamos como animais selvagens, né? Que eles está atento a tudo. Qualquer barulho, ele vê. Agora, ele não consegue interpretar exatamente o que é. Nós deixamos de ser racionais. Nós estamos pensando, vendo tudo. E tudo nos chama a atenção. E tudo nos desperta alguma atenção. Agora, entender aquilo, interpretar num quadro maior e usar isso para mudar a situação, a gente já não consegue. A nossa atenção é absolutamente dispersa nesse sentido. Bueno, vai lá. E por isso que nós vamos ficar cada vez mais distantes do processo político como ele deve ser, que ele é institucional, que ele é com regras, que ele é demorado, que ele é enfadonho, que ele é burocrático, que ele é limitado. E as redes sociais não dão nada disso. Porque, afinal de contas, veja, a nossa vida é chata. O mundo é enfadonho. As notícias são empolgantes. É diferente, aquilo ativa. E é assim mesmo que acontece. Ninguém vai colocar na rede social, homem saiu de casa para trabalhar, cumpriu o horário, voltou às 6 horas da tarde. Ninguém vai falar sobre isso não é notícia. Agora, se ele capotou o carro no meio do caminho, atropelou uma família, ele foi assaltado, poxa, daí sim, é lógico que vira notícia. É normal, ninguém está tentando manipular as mentes por conta disso, certo? Agora, os outros processos continuam acontecendo, certo? O mundo, deixa eu colocar aqui, deixa eu só ver se eu não perdi um. Então, olha só, a nossa atenção precisa ser capturada. E ela vai ser capturada por meio do quê? O próprio Ryan Holiday, que é um consultor para blogs, ele sabe exatamente o que, ele fez um guia de o que ativa as emoções das pessoas. As emoções, quer dizer, o engajamento das pessoas, justamente a raiva, medo, excitação, é isso que nos faz compartilhar. Não são coisas comuns. Então a política, como a gente vai ver mais adiante, o debate político se tornou
o debate sobre o excepcional, o diferente, o catastrófico. E as outras coisas a gente relega para a burocracia. As outras coisas que importam na nossa vida. Veja, há um desvio, um viés muito grande das preocupações nas redes sociais. Não que elas não sejam verdadeiras e necessárias, mas a gente deixa o grosso da questão e ir para água abaixo, mas a gente vai ver mais adiante. Então, essas emoções disparam na gente o desejo de agir, de fazer alguma coisa. Os títulos têm que antecipar a emoção. Eu já não abro mais, não sei como é que vocês são, mas se a notícia vem assim, veja, que vergonha, o cara esmagou, destruiu, canalha. Um título apelativo, assim, para mim, que já antecipa a questão, já há algum problema. Às vezes é uma vergonha, o sujeito é um canalha, tem tudo isso aí, mas ele é feito para despertar essa situação em nós. A gente vai deixar ser tão manipulado assim, com tanta facilidade, a gente deixa. A gente vai, acontece, não é incomum. E depois ainda dá o imperativo para ação, o cara te manda, compartilhe, vamos viralizar essa notícia. Não é assim? Olha que desgraçado que ele está fazendo. Bom, às vezes você nem vê, tem mais de 3 minutos o vídeo, nem vou ver o que é. Eu só sei, está todo cortado um vídeo lá, mas eu sei que o cara é um desgraçado e vamos viralizar, porque afinal de contas isso aqui foi colocado na minha comunidade, que tem valores comuns a mim, então viraliza isso mesmo, porque no fim das contas eu estou fazendo a minha parte. E a gente está lutando por um mundo melhor e eu sei que esse cara é do mal e eu sou do bem. Certo? Então, o que é notícia é aquilo que ganha notoriedade. O que ganha notoriedade é o quê? É o que se espalha. E o que se espalha é o quê? É o que desperta nossas emoções mais baixas e mais fortes, né? Que é aquilo que nos irrita, aquilo que nos dá ódio. Inclusive, a gente fala assim, o cara tem um sono horroroso, né, hoje em dia, porque ele, até na hora de dormir, um pouquinho antes de dormir, ele está com o celular lá, vendo coisas odiosas, que despertam raiva. Como é que você vai dormir, né? Você vê lá, um cara que está roubando dinheiro, enganando todo mundo, é um canalha sem vergonha. Ah, ok, agora eu vou dormir. Não vai. Você está a pão de bala, você quer que os outros vejam isso, você quer que esse cara desapareça da face da terra, e você acha que você vai dormir tranquilo, é claro que não vai. Mas isso é uma outra questão que também nos tira, que mexe com o nosso emocional, e a gente está vendo aqui simplesmente puramente os impactos políticos, democráticos, institucionais disso aí. Então, o grande poder, a grande necessidade é você criar algum tipo de consenso ou conflito. Quem produz conteúdos quer isso. Então, sério, vocês acham que nós estamos ficando melhor politicamente, na nossa consciência social, nossa capacidade de ver os problemas, se tudo o que chega até nós tem um sentido apelativo, distorcido, amplificado? Você acha que nós estamos ficando mais inteligentes, conscientes, atuantes, se tudo que nos chega tem essa necessidade de mexer conosco? Ora, é pedir para ser enganado. É lógico que não é assim. A verdade também está lá, a realidade também transita nesses meios. Mas veja, ela é descompensada. Por quê? Porque eu preciso me mover quando eu a vejo. Certo? E a nossa vida não é, como está escrito ali, não é tão interessante. Eu vejo às vezes pessoas que falam assim, o mundo não dá, acabou, precisa de uma guerra mundial para ajeitar isso aí. Vocês já ouviram isso aí bastante. Tem que morrer pelo menos a metade para a gente conseguir começar a colocar nos eixos. E tu vai ver, tá, como é que está a tua vida nos últimos 5, 10 anos? Uma monotonia. Casou, comprou alguma coisinha, vendeu outra. Sim, tem as crises econômicas, tem uma dificuldade aqui, maior ali. Mas, se tu for ver, os grandes ódios, os grandes atentados à sobrevivência dele, veio desses meios, que são mais virtuais do que às vezes reais na vida dele. Inclusive, daí coisas que eles podiam... Então, mas olha como eles estão atacando os nossos filhos, as nossas crianças, olha só que... E estão atacando mesmo. Tá? Não estou falando que isso é mentira. Mas olha só que coisa horrível, eles querem dominar a mentalidade. E o filho dele ali, né? E ele aqui no celular, e o filho dele brincando ali com qualquer coisa que seja, olhando outra rede social, enquanto ele está vendo o mundo acabando com o filho dele aqui. Babaca, né? No mínimo, assim, cientificamente falando, um babaca. O cara que faz isso. Mas nós viramos meio babacas. Nós ficamos, né? Por causa que é a nossa vida... Sim, agora você pega aquele remelentinho ali, cuida dele, já rezou com ele, já leu com ele.
Já gastou 2 horas, 3 horas de qualidade com ele hoje? Não, porque a vida está ainda... Você está nada, meu amigo, você está ali, ó, no celular. A vida não está te enrolando tanto assim. Então, nós ficamos, e isso chama, como a gente vai falar mais adiante, já vou antecipar, isso se chama disfunção narcotizante das redes sociais. Que você começa a comparar ou confundir a tua vida com o agito das redes sociais. A gente fica, antes a gente estava falando que antes de começar a aula, pô, você viu na China como é que tá? Pô, tá feia a coisa lá, em Hong Kong os caras estão indo para cima, tá virando uma ditadura. Peraí, mas isso não pode me tirar do eixo. Porque eu moro numa determinada cidade, numa vizinhança, tenho a minha família, então isso aqui não pode ficar em segundo plano. Então nós estamos olhando longe e tropeçando aqui. É o que as redes sociais fazem conosco, isso aqui é público e notório, a gente já sabe disso. Mas nós caímos mesmo assim. Geralmente nós caímos. E a nossa sensação de que não vai mais dar certo, que não há o que fazer, que chegamos num ponto de extenuação mesmo completa, é porque nós estamos recolhendo todas as notícias que são ruins, violentas, irritantes, e todo o resto a gente não está vendo. A gente não conhece avanços. Eu estava falando com o Marcelo mesmo, que é vereador da cidade, estava falando de uma pessoa que veio indagando assim, pois não estão fazendo nada por uma questão específica do município. Ele explicou, sim, está acontecendo dentro desse processo, assim, assim, assim. Por quê? A pessoa é má? Estava fazendo campanha contra ele? Não, não é isso. Ela até foi pedir, foi lá, em tom de acusação, foi fazer uma pergunta, né, que não estão fazendo nada. Mas essa pessoa se acostumou com essa modulação de debate, de acusação, de absurdo, de apocalíptico. Vai todo mundo morrer. E o cara não sabe o que está acontecendo e nem está fazendo nada para as coisas acontecerem de uma forma correta. Veja, ela se acostumou. É uma pessoa do bem, que se importa que as coisas aconteçam, não é adversário político nem nada. Não é nesse tom que está falando. Mas ela não consegue ver a situação, as instituições, as soluções, o jogo político, de outra forma que não seja rasgar as vestes e gritar aos 4 ventos que a coisa está caindo aos pedaços. Bom, esse cara não vai ter deliberação, isso não é deliberação, isso não é decisão, isso não é racional. Esse cara, vocês notem, ele está se afastando cada vez mais das instituições. As instituições são podres, não funcionam, e ele está cada vez mais lá, longe disso, incapaz de inocular os seus valores lá, como a gente já falou isso aí de forma repetida aqui. Então, notem, isso é para nós, não é para os outros lá fora, é para qualquer um. Nós somos bem menos racionais do que nós imaginamos. Ou, melhor, nós racionalizamos de uma forma menos clara do que nós imaginamos que racionalizamos. Então, eu até coloquei esse sujeito ali que está mexendo numa bitola. Né? A bitola é justamente essa medida do trilho ali. Nós somos meio bitolados, certo? Como é que isso aí acontece? Nós seguimos a manada. Nós seguimos os outros. E é natural que a gente siga os outros. De um ponto de vista, como eu já falei, de um ponto de vista evolucionista, digamos, é natural que a gente vá com a maioria. Por quê? Porque ficar sozinho não é bom. Você pode passar fome, você pode ser agredido. Você fica à mercê da sua própria sorte. Então, estar com os outros é reconfortante. Nós procuramos isso. Nós não somos diferentões assim, para assim, não, eu não vou com a manada. Vai. Com alguma manadinha, mas vai. Com a sua manada da bolha, você escolhe ela, mas você vai. E deve ser totalmente um espírito livre e autônomo? Não estou falando que isso aí é o mais correto, mas nós temos que entender que nós vamos onde a maioria da nossa comunidade está. E é bom que seja assim, até certo ponto. Agora, também isso é limitante por outro lado. Então, nosso bem-estar depende de uma certa aprovação. As redes sociais são feitas para... A dopamina, que eu falei antes, é justamente o hormônio liberado que dá uma sensação de prazer de você quando você tem alguma aprovação. Quando curtem, compartilham, falam que é isso mesmo, que você está do jeito certo. As redes sociais vivem disso aí. Com simplicidade, com clareza. Então, veja, como nós selecionamos as coisas? Nós estamos num debate político ou como é que funcionam as bolhas que a gente fala? Mais ou menos isso aí. Tem um mecanismo nosso mental que chama ativação reticular. O que significa isso aí? Significa que nós temos a tendência de eliminar, vamos lá, sinais contraditórios, muitos sinais simultâneos
você tem que simplificar aquilo. Como as redes sociais. Tem muita coisa sendo falada ao mesmo tempo, você simplifica e foca numa direção. Isso acontece, por exemplo, um exemplo clássico disso aí, quando você está no meio de uma multidão, tem muita gente falando, você está uma zoeira, mas alguém fala teu nome. Opa, você escuta, você consegue distinguir o seu nome no meio daquela zoeira. Sabe por quê? Porque o seu nome é importante para você. Então você consegue focalizar naquilo lá. Então nós temos isso também. As nossas questões, nós vamos nos adequar, por isso que nós vamos formando bolhas também na internet, para algumas questões que nos são importantes. Talvez não sejam as mais importantes, mas para nós são, porque elas ativam, sobretudo, as nossas emoções, as nossas raivas, os nossos medos, a nossa irritação. Então nós captamos essas coisas e acumulamos essas coisas no nosso panorama político de visão de sociedade. Isso aí aumenta mais ainda o que já é o conhecido viés de confirmação, que nós tendemos a acumular dados, fatos e informações que reforçam o nosso ponto de vista. Certo? E mesmo assim, então fica enviesado, e mesmo assim quando nós somos corrigidos, é uma coisa que não funciona muito na internet. Na nossa vida já é difícil, em geral, na nossa vida, né? Como se a internet não fosse a nossa vida hoje em dia, de vários pontos de vista. Mas quando você está lá num debate, digamos, intelectual, político, ideológico, se alguém traz um fato que destrói a sua versão, ou você leva outro, isso aí. A tendência é você justificar, você repassa toda a sua ideologia, todas as suas convicções. Então, meu amigo, não é que você pega e adota a crítica do outro, você reforça ainda mais a tua posição. Cada vez que você for confrontado, xingado, ou, vai lá, sofrer algum argumento contrário à tua visão, você vai reforçar ainda mais o seu ponto de vista, porque o outro é visto como um simples agressor e você vai repassar e vai fortalecer não a visão do outro, você não vai ouvir o outro, não é uma deliberação então. Ou seja, a deliberação das redes sociais não é uma deliberação, porque não se escuta, não se vê. E eu não estou falando que nós devemos encontrar um caminho do meio, bate todos os valores no liquidificador e sai alguma coisa legal do outro. Não, acho que tem coisas que têm que ser definidas mesmo. Mas veja, nós aprendemos a debater assim, em absolutos contrários. Mas as coisas chatas dos governos, dos estados, das instituições, elas não nos dividem tanto assim. E nessas nós não debatemos. E nessas nós não estamos. Por quê? Porque o nosso modo de deliberação democrática é esse. É porrada. É política, virou um esporte de contato. É isso que deve ser feito. Veja, as redes sociais nos tiraram ainda mais uma capacidade que nós já não tínhamos, né? Que é a de deliberar sobre fatos comuns. Isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então você tem aí a disfunção narcotizante, como eu falei. Então vamos lá, já que eu falei dessa questão do extremismo, vou falar esse próximo slide e daí nós vamos para o nosso cafezinho. Então, o extremismo, vejam, eu até coloquei entre aspas ali, porque hoje qualquer opinião assertiva mesmo, bem balizada, é visto como um extremismo, um cara que não queira ceder. Eu acho que tem coisas que nós não devemos ceder mesmo. Tá? Eu tenho meus valores, tem coisas que não são inegociáveis. Eu sou irredutível nela e é bom que seja assim, certo? Mas veja, nós nos fixamos nessas coisas. O extremismo muitas vezes tem disso, desse ponto de vista que eu estou falando aqui. Ele é um conforto cognitivo, certo? Nós, como eu falei aqui, quando nós somos atacados, nós enrijecemos ainda mais nossas crenças. Quando são valores específicos, ok, muito decisivos na nossa vida, beleza. Mas e o resto das questões públicas que nós poderíamos debater, que nós precisamos estar lá para resolver? Nós nos afastamos de qualquer possibilidade de diálogo para coisas comuns, corriqueiras, justamente por causa dessa forma de nos recolhermos em questões puramente emocionais. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um meio que serve para estimular emoções e não para esclarecer, não para entender, não para ficar mais inteligente, mas é para se manter no fluxo. Então, nós viramos extremistas, sim, porque o meio é feito para você ser extremista. Por quê? Porque ele desperta emoções e das emoções você não abre mão. Porque você pode ter um texto, você pode ter argumentos, você pode ter dados, mas você ainda está sentindo outra coisa.
Então, lógico, as redes sociais, né, o extremismo das redes sociais, não, as redes sociais servem para jogar a gente para os extremos, porque elas trabalham com isso, com emoções, despertando essa irritação. Logo, disso nós não abrimos mão. Por mais que você me convença, racionalmente, o meu coração diz outra coisa. Você não recua. Por isso eu finco mais o pé lá. E eu só debato essas questões. E para todas as outras eu estou fechado. Então, o que procuramos, no fim das contas, e as redes nos oferecem isso aí, linguagem simples, símbolos poderosos, identidades claras. Não que isso não existisse antes das redes sociais. Agora você turbinou isso aqui. E não só você turbinou, então você tem dois pontos aqui que antes do café tem que falar. Não é só que a rede social amplificou essas deficiências de raciocínio que nós temos, mas elas roubaram, não é que elas roubaram, vamos colocar nos termos certos, nós queremos mudar a sociedade. A gente não vê outro caminho que não seja pelas redes. Não, você está indo pelo caminho que vai só desviar isso, meu amigo. Ele pode ser utilizado para uma campanha, mas como modo de deliberação, de decisão democrática, de impacto institucional, não vai ter. E daí você fica nas redes sociais reclamando que os teus valores não têm impacto institucional. Mas é lógico que não vai ter, porque você está na arena errada. Né? Você tá não é lá que vai acontecer. E eu digo mais, não é lá que pode acontecer. Essa última parte que eu falei sobre extremismos, é importante que fique bem claro que eu não estou falando, como eu já disse antes, sobre você fincar pé nos seus valores, né? Ficar firme nos seus valores. Isso é importante, isso é fundamental, que seja assim, o ser humano se faz disso também. Mas o extremismo da rede social tem mais a ver com um meio ou com um tipo de espetacularização da coisa, com um apelo emocional. Então, o debate se tornou uma dramatização, um espetáculo, um apelo às emoções. Então, por isso que existe esse tipo de extremismo. Então, o extremismo da internet tem pouco a ver com valores e compromissos, e mais a ver com as emoções do sujeito e com um meio que desperta emoções. Por isso que ele recua cada vez mais para isso e faz afirmações, certo? A internet, se vocês já não notaram, preciso notar que as redes sociais não são um lugar para se pedir desculpas, né? São um lugar de afirmações. Você pedir desculpa, tentar desfazer uma imagem sua, acabou, não acontecerá. Não há mínima chance disso ser considerado. Inclusive, as notícias são um apelo que existe para que as notícias sejam rápidas. Você sabe, o guia de blogs do Huffington Post, que é um dos maiores dos Estados Unidos, ele dá as dicas de como você segurar a atenção do público. Então, o que você precisa é um clique. E o tempo que você tem, em média, o tempo que você tem para despertar o clique da pessoa, o compromisso dela abrir a notícia é cerca de 1 segundo. É esse o tempo que você tem na disputa com as outras questões. Então, tem que ser absolutamente apelativo. E depois que você abrir um artigo, né, para você ler o artigo, então, um estudo que foi feito também mostra isso. Aqui é o Ryan Holiday, que é ele mesmo se fala, um expert em manipulação das redes. Ele mostra os caminhos para isso. Assim, depois que você abrir, e isso ia acontecer com vocês, abrir um texto, abrir um artigo, se depois de 800 palavras você não conseguir visualizar o fim do artigo, você larga ele no meio. Isso em mais de 70% das oportunidades. Está interessante, está legal, mas é muito longo, vamos para o próximo. Veja. E, às vezes, você apela, como eu falei antes, você apela com chamadas absolutamente grotescas, estimulantes, que podem desviar. Daí vem muito da fake news. O cara dizendo a verdade. Você fala assim, deputado teria estuprado moça nos anos 80. Pronto. Se você não gosta daquele deputado, já manda a notícia, porque ele é um estuprador. Agora, lá depois, no fundo da página, tem um jogo todo de acusações, como aconteceu, a moça fez, e lá na última linha está escrito, porém, não houve provas suficientes, ele foi absolvido de todas as acusações. Você não leu.
O que te importa é mandar aquela notícia, porque o cara é um estuprador. Agora, ele pode falar, depois fazer 1000 artigos dizendo que não foi. Ah, sim, olha só a força que ele está fazendo para dizer que não foi. É porque foi. Certo? Então, isso aí é que nos leva para os extremos, porque não há possibilidade de explicações. Tudo que parecer uma explicação um pouco mais elaborada vai parecer falsidade. Tudo aquilo que for simples e impactante será a verdade. Esse é o extremismo. Não é o extremismo de defender valores até o fim. Esse é saudável. Isso nós devemos fazer e nós fazemos na vida, e não com gente que não está escutando o que a gente fala. Certo? Isso nós temos que fazer diariamente. Porém, esse extremismo é o extremismo das emoções, de não entender, de não ler, de acusar. Então, é um lugar para afirmação, para acusação e nunca para desculpa. Ninguém, ou uma parcela ínfima das pessoas vão atrás de saber a explicação de como de fato foi, até porque é muita coisa. Você tem uma frase de Foucault lá, povo, o que é o povo? Se tornou uma reunião de indivíduos separados. Isso é o povo. Não existe esse negócio de povo. Isso aí é uma expressão absolutamente exagerada, simplificadora de algo que talvez um dia existiu, hoje já tem algum tempo, não existe mais. Então, antes, veja, por que existe a polarização? E a polarização interessa, inclusive, para muitos agentes políticos. Quando eu falei que isso aqui não se faz política certa, política como deveria ser, ou política produtiva, eu não estou dizendo que os políticos estão sofrendo com isso. Alguns sim. Alguns que de fato agem institucionalmente para criar soluções, destravar questões e resolver problemas, esses sofrem. Agora, o político que está de olho num projeto puro e simplesmente eleitoral, para ele interessa isso aí. Como é que era antigamente? Antigamente o sujeito, para chegar ao público, ele não tinha essa segmentação tão grande. Você só tinha como falar para o público geral, certo? Você podia reunir alguém num sindicato, em alguma indústria, em alguma associação de bairro, mas isso aí demandava um esforço enorme. Então, o debate, a mensagem do político, ela tinha uma tendência a buscar o centro da arena. Tá? O centro, as emoções mais ou menos equilibradas do negócio, porque ele estava falando a todo mundo ao mesmo tempo. Ele não tinha como segmentar isso. As redes sociais, por causa das nossas bolhas, por causa das nossas preferências, nós preferimos segmentar, nós mesmos nos segmentamos, ou os algoritmos nos levam a isso. Os discursos políticos nos chegam mais recortados do jeito que a gente gostaria. Então, isso é um modo, inclusive, de potencializar um outro tipo de atividade política, certo? Que é justamente você inflamar as paixões. Então, antes, o jogo democrático tinha tendência centrípeta, ou seja, levar para o centro do debate, porque você não conseguia falar de forma recortada para todo mundo, a não ser que você fosse, como eu falei antes, em algum lugar reunisse as pessoas e falassem para elas. Mas olha o trabalho que dava isso, e qual o impacto que isso dava. Incerto. Agora não, você consegue reunir uma série de grupelhos na internet, com uma visão recortada. E neles você faz o quê? Com esses grupos você faz o quê? Você estimula eles a sentirem que as demandas deles são as melhores e justas. E quem são os inimigos deles? Os outros grupos todos. Que nós vamos trabalhar para esse. Então, a tendência do próprio discurso político, do debate político, é ir para os extremos também. É agir de forma centrífuga, ou seja, inflamar as paixões. Funciona o quê? Qual que é o debate, qual que é a mensagem política que funciona e vai funcionar cada vez mais? Aquela que dá voz às queixas. Como eu falei antes, teve uma moça que queria saber de uma solução e ninguém estava fazendo nada. Não, estava se fazendo alguma coisa nas instituições municipais. Agora, mas não tinha ninguém gritando sobre isso na internet, então não existe. Certo? Ou seja, qual que é o melhor produto para o político? É gritar muito na internet e não fazer nada. É lógico que isso dá mais fruto eleitoralmente para ele. É lógico que isso vai dar mais fruto. Então, são essas... Veja, por isso que a opinião pública, a opinião das redes, interessa cada vez mais. Ela terá um impacto. O que eu estou falando aqui de um circuito fechado não significa... É um circuito fechado de decisões, mas o impacto em posicionamentos políticos, de fato, vai ocorrer. Mas num posicionamento que também será midiático, e não será institucionalizado. Ou seja, o cinismo
vai tomar conta cada vez mais, e mais e mais. Já era próprio da política, agora mais ainda, certo? Por isso que a gente vai ver pessoas ainda hoje sendo requentadas, né? Ex-esquerdistas, agora são fortes conservadores e tudo mais. Poxa, se eu ver o cara dentro de um esquema onde ele me pareça isso, tá ótimo, ele está do nosso lado e é isso que importa. Mas ele não pensa exatamente assim. Não importa, o discurso dele fortalece a nossa visão de mundo. Então, canalizar, manipular descontentamentos, canalizar os ódios, a raiva, o medo. Né? Não é propor soluções, é isso. É esse que é o novo debate da política. É isso que agrega pessoas. Veja, isso também atingiu os operadores da política e vai atingir cada vez mais. E esse é um problema bem significativo, porque depois de nós sermos submetidos a esse tipo de droga forte, aí é difícil a gente descer para o chazinho de camomila das instituições, onde a coisa é bem, tem outro processo. Então, o que vem por aí, sim, é assustador, mas assustador para as decisões políticas, talvez não, simplesmente para a sensação social e a nossa capacidade de organização, porque as questões políticas continuarão sendo tratadas alheia à nossa atuação. Muito bem. Ou seja, nós chegamos num momento em que nós temos aqui, há muito envolvimento hoje. As pessoas despertaram para a política, as pessoas estão mais envolvidas, estão mais ligadas, estão vendo a TV Câmara. Não estão vendo a TV Câmara, elas veem um recorte da TV Câmara, que vem alguma fala, de algum xingamento, de alguma coisa absurda que apareceu para elas em um certo videozinho, que elas vão mandar para frente sem ter assistido na sua totalidade, e muito menos verificado se aquilo é coerente com o contexto. Né? Então, a nossa participação política, gente, de hoje, sobretudo nas deliberações de redes sociais, ela se acomodou a uma mentalidade de entretenimento. Ela não mudou isso. Nós temos geralmente nós temos uma ótima opinião sobre nós mesmos. E isso é muito ruim. A gente não cai na graça assim, eu sou também produto dessa época, eu estou sendo enrolado também. De certa forma, eu sou um homem do meu tempo. Eu respondo a alguns apelos que existem hoje. Isso nós temos que olhar no espelho todo dia e falar assim, isso está se acomodando. Eu estou achando que estou agindo, mas não, eu estou agindo justamente como um espírito. Eu estou indo como folha seca, sendo levado pelo mesmo vento. Achando que é resistência, mas não, o método é o mesmo. Então, a atuação nas redes não se resume a conteúdos, mas procedimentos, processos, engajamentos, fluxos. Né? A nossa atenção não vai se transformar. Essa, como eu já falei antes, como resultado disso, tudo que eu trouxe até agora, desse tipo de ativismo, tá? Dessa forma de atividade, não se transforma em compromisso de longo prazo, em decisões que são mais chatas, demoradas e por aí vai. Não, nós participamos observando. Né? Observando aquilo que nós queremos observar, inclusive. Então, em uma era de entretenimento puro, que cultura é entretenimento hoje, de pura gratificação emocional instantânea, é claro que nós não estamos atingindo a realidade. Nem ela está chegando a nós como deveria e nem nós podemos alcançá-la, atuar nela dessa maneira. Então, notem que isso é uma mentalidade própria e nós, até certo ponto, se nós não pararmos para pensar nisso aí, a gente cai nisso facilmente. E se engana, achando que é uma baita de uma deliberação, uma grande participação, as pessoas estão mais esclarecidas, mais envolvidas, mais indignadas com o que acontece aí. Será? Ou elas selecionaram algumas indignações e ficou por isso mesmo? Então, é só para a gente não se enganar, porque vai chegar uma hora que nós vamos propor algumas soluções, algumas ações técnicas, táticas, para influenciar a realidade, sim. Mas nós temos que ter em mente esse panorama todo que vai se descortinando aí. Há uma grande esperança hoje de uma democracia de redes sociais que seria uma democracia plebiscitária, onde os jovens estão lá. Eu vejo alguns programas às vezes, de televisão, não deveria ser assim. Você está lá ligado, você vota, você vê o sujeito votando, você pode desfazer o voto de quem te representou e na hora algo mais dinâmico que atraia as pessoas e que façam elas participarem de fato. Né?
As pessoas acreditam, há uma tendência forte de pessoas acreditar que alguns mecanismos de participação imediata em chancela ou recusa de algumas decisões políticas serão mais democráticos, serão mais participativos. É o contrário disso. É o contrário disso. Isso é justamente para quem é acomodado. Participar, recusando ou aceitando na hora de uma votação, seja online, seja no WhatsApp, seja num formulário que te mandam, pura e simplesmente, é a forma mais acomodada de se participar da política. Porque todo o processo de formação de coalizões, de debate, de liberação de fato, de compreensão técnica dos problemas, você não participou. Você só clicou. Você acha mesmo que isso aí é uma grande participação? Não, isso é o contrário de uma participação. Isso é abrir mão de qualquer participação efetiva na política e simplesmente aparecer com aquele ativismo, como eu falei, de laços fracos. Então, porque você faz valer a sua vontade instantânea, fluida, momentosa, né? Essa sua vontade, sem nenhum filtro, sem nenhuma modulação deliberativa. Isso é mexer com a boiada, é estimular os piores sentimentos e o espírito mais baixo do ser humano, que é simplesmente falar, vive ou morre. Agora, o que é? O que está acontecendo? Qual é o conteúdo? O que isso impacta? Ou seja, eu tive uma série de propagandas estimulantes que me fizeram odiar ou amar alguma coisa e no fim eu sou chamado a decidir. Isso é participação? Isso é participação em política, em processo decisório? Claro que não é. Isso é falsidade democrática. Então essa democracia plebiscitária, que parece mais direta, mais ativa, mais próxima do povo, ela afasta o povo de todos os processos mesmo de elaboração. Cada vez mais. O povo nunca está lá. Mas agora, de uma vez, vai dar uma visão de que isso pode funcionar. São instrumentos apolíticos. Por quê? Porque a política não é votação. A política é um trabalho de sintetização de uma série de demandas construídas num quadro tal em que várias existências sejam possíveis e que você crie um meio de maximização de valores, sem precisar destruir outras pessoas, mas sem precisar também serem esmagados os teus valores também, certo? Então, é lógico que ele é um processo apolítico, ele é uma decisão binária, sim ou não. E isso serve para alguns tipos de decisões, mas não para a maioria delas. A maioria das decisões políticas não são de sim ou não. Nós não queremos deixar as decisões mais inteligentes? Né? Aquela coisa, ou você quer, a decisão vamos colocar um quebra-mola nessa rua ou não colocar? Não, sei lá, talvez seja outra coisa, talvez a gente possa fazer uma educação, pode transformar a via de uma outra maneira, pode colocar uma lombada eletrônica, eu não sei. Existe uma infinidade de opções para aquilo, mas a gente decidiu, coloca o quebra-mola ou não coloca o quebra-mola. Isso significa que resolve o problema? Porque o foco vai ser no quebra-mola. Isso não é debate. As outras opções, nunca vai ser trazida inteligência para o debate público se nós fizermos uma democracia plebiscitária. Não, porque isso é binário, sim ou não. E a maioria das decisões, como eu falei, não são de sim ou não. São de proliferação de alternativas. Certo? Então, isso se ajusta muito bem a quem não quer participar de fato. O clique-ativismo, esse negócio essa participação, que eu já estive lá, já xinguei. Hoje, eu estou vendo muito nos grupos por aí, o pessoal fala assim, ele pega de algum político que postou alguma coisa que ele não gosta, daí ele faz o comentário lá, xingando, você é um idiota. Às vezes é um idiota mesmo, merece ouvir isso, não estou negando. Agora o cara lá, ele printa e manda no grupo, fala assim, olha lá, xinguei o cara. Provavelmente o cara não vai dormir hoje, né? Porque assim, destruir ele. Vocês veem isso aí por aí. Então, isso é de quem não quer participar. Isso é do cara que não participa de política. Ele fez a coisa mais superficial que ele poderia fazer. Não serviu para nada. Certo? Então, a esperança nesse tipo de democracia é uma esperança boba. Então, e nas redes só existe o... Por quê? Porque não tem processo de longo prazo, só existe o agora. E essa nossa dificuldade em trabalhar com o processo de elaboração, os processos institucionais, de fato, tem se mostrado com uma qualidade.
Veja, que as pessoas, quanto mais toscas são, mais extremistas, naquele sentido que eu falei agora há pouco, extremistas no sentido puramente emocional e não compreensivo das coisas, não é porque defendem valores, mas defendem posições emocionais, tá? No meio de puro estímulo. Parece que agora a inexperiência da pessoa é prova de que ela não é corrompida, de que ela não se mete lá com política. Eu faço política aqui, ó. Minha política é no dia a dia, minha política é me posicionando. É uma bobagem, né? E o cara parece que é isso que torna ele mais digno. Ele não saber como se faz uma lei, como se faz uma proposta, como se constrói um consenso, como cada instância funciona, mostra que ele é muito autêntico e é do povo. É isso que eu não quero saber, eu só sei que está tudo corrompido e existe um complô aí querendo nos destruir. Produzir tensões, não querer acordo, não querer conversar com ninguém, não ouvir nada além da sua própria bolha, não saber como é que o mundo funciona, né? Das várias pessoas que existem e têm visões diferentes do que a nossa, eu não estou falando em concordar com tudo, como eu falei antes, não é juntar tudo que fica bom. O caminho do meio é sempre o melhor. Eu não acredito nisso, não é disso que eu estou falando. Não acho que o caminho do meio é sempre o melhor. Em várias questões, pode ser. Tem que ver por onde é que esse meio puxou também, né? Mas enfim, não é essa a nossa questão aqui. Mas parece que agora produzir tensões, ir pro pau, ir pro fecha, aí mostra que eu tenho posição firme. Esse cara tem posição firme. Por quê? Porque ele xingou. E daí? E a posição dele faz o quê? Cria o quê? Resolve o quê? Representa o quê? Representou valores ou representou a tua raiva reprimida? Então, isso, veja, são sinais errados que esse tipo de deliberação das redes sociais nos mostra. Essa inconsistência, essa incapacidade de saber como é que a política de fato funciona, como as decisões são tomadas no longo prazo, mostra que o sujeito é livre de espírito e tem algumas ideias e ele está acima de todo esse mar de lama que está por aí. É muito bom. Ruim, e aí a gente chega nesse ponto que eu já falei antes. O debate político, o nosso debate político de redes sociais é sobre o excepcional, o estranho, o apocalíptico, o que nos divide completamente. Então, e a política se tornou esse ritmo das mídias contrasta com as burocracias. Essas instâncias, essa forma instantânea de se manifestar, de fazer as coisas, contrasta com as burocracias, com as instituições. E o cara não vai. Mas 99% do que se decide em política não são essas questões excepcionais. São as questões corriqueiras. Vai lá, medíocres. Os orçamentos, os planos de longo prazo, um plano diretor, estava falando agora, há pouco, estamos falando sobre o plano diretor, mas que paixão que desperta isso aí. Né? Se ele sair errado, vai despertar paixão, daí você vai xingar muito, mas dele já está feito. Certo? E nós não estamos lá. Certo? Então, a política é uma atividade, no fim das contas, como eu escrevi ali, a política é uma atividade limitada, medíocre, frustrante, medíocre no sentido de acomodar uma série de demandas. Isso é chato, isso demora, isso não é agradável. Nós estamos na política? Não, nós estamos naquilo, né, que faz o nosso coração, o nosso sangue bombear com mais velocidade. Não é política. Isso não é política. Isso é guerra, é outro papo. Né? E uma guerra, inclusive, que produz feridos aí, mas não decisões. Então a democracia não é um regime de consulta, mas é um sistema que vai ter que articular tanto a participação dos cidadãos, quanto a qualidade das deliberações, e a qualidade, eu estou falando assim, a capacidade, a forma certa das deliberações andarem e chegarem a uma decisão. A qualidade da deliberação é a formalidade das deliberações, colocadas de um meio correto, de uma forma correta para produzir decisões. A transparência das decisões e o exercício das responsabilidades. Mas nós não. Nós transformamos a democracia simplesmente em um regime de participação dos cidadãos. Participação por participação, sem resultado, como eu já falei aqui demoradamente. Claro, por que isso se prova? Porque todo mundo ficou maluco, é bobão e não está entendendo que bom mesmo são as instituições? Não. As instituições são problemáticas, de fato. Elas têm sido anacrônicas.
ou no mínimo não estão sincronizadas com o público. Nós não confiamos mais nas instituições, por quê? Também porque as instituições não confiam também na gente. E isso vejam, a geração que vem aí, a geração Z, que já está aí. Né? Às vezes, tristemente, está dentro das nossas casas e a gente tem que conviver com ela. Essa geração aí, ela tem um imperativo civilizacional que é o direito inalienável de participar. Ficou mais fácil de você viajar, comprar, conseguir um encontro e também fazer um protesto. As instituições não têm essa facilidade. Né? Elas são monumentais, elas são até monstruosas, é difícil de você acessá-las. Então, e até certo ponto é bom que elas sejam assim, né? Para dar uma firmeza, porque se elas são instituições estabelecidas, com regras que orientam a vida das pessoas e pautam uma série de questões na sociedade, é bom que elas sejam firmes, pesadas, até paquidérmicas até certo ponto. Só que isso não se ajusta a quem vem aí. Quem vem aí quer mudar. Quer aquela mentalidade, lembra, do Minecraft. Ele quer fazer um Minecraft das instituições. Ele quer poder dar o toque dele. No mínimo, ele quer que se crie, você vai ter que criar um circuito de feedback e de participação, de satisfação, onde a opinião dele pareça formidável, né? Porque a gente vive também naquela questão, essa geração é a tal da geração troféu. Se o cara pulou do banquinho, você fala, yes, você é campeão mundial, pulou o banquinho. Se você não falar que ele é maravilhoso, tudo que ele fez, ele é fantástico, o cara se sente desprestigiado. Certo? Então, de alguma maneira, lógico que as instituições não fazem isso. Como eu estava falando no intervalo ali, né? de uma certa deliberação aí, do plano diretor mesmo, um jovem levanta e fala com todo o seu idealismo como deveria ser, o político fez certo. É isso aí, meu querido, nós precisamos mais disso. De jovens que participem, e depois vai acontecer tudo como tem que acontecer mesmo assim. Mas você precisa dar essa resposta. As instituições vão... há um temor e uma esperança de que elas se alinhem a essa demanda da sociedade, para elas voltarem a ter algum respaldo social. Elas vão ter que... Essa deliberação vai ter que aparecer lá. Ela pode ser cínica, ela pode ser simplesmente, o que provavelmente vai ser algo absolutamente superficial, mas vai ter que aparecer. Né? Porque ela vai ter que oferecer alguma vitalidade a essa dopamina que a gente se acostumou das redes sociais. Elas vão ter que estar nas instituições, senão a gente não vai para lá. Nós até vamos, os jovens, eles não vão para lá. Então elas vão oferecer. E isso vai permitir que elas ainda sejam instituições firmes, orientadoras, que pautam a realidade, ou não? Ou isso vai ser uma forma de inocular algo que vai destruir essas instituições? Aí que está a grande questão. Essa que é a grande questão. Essa é a expectativa, ou o temor em relação à democracia, que os grandes intérpretes da democracia do momento veem. Elas vão ter que responder a esse anseio, a essa vitalidade. Elas vão ter que fascinar mais, de forma instantânea. Vão conseguir isso? Primeiro passo. Se conseguirem fazer isso, isso será bom? É o outro passo. Certo? Então esse é um drama do momento. E, vamos lá. E os nossos líderes estão cada vez mais entendendo que eles obedecem, eles respondem, eles precisam ter êxito nas instituições, mas em meio aos públicos. Como é que isso vai mexer com os líderes, as lideranças políticas? Eu acredito que é muito mais fácil fazer aquilo que sempre se fez, ser cínico, né? Dar um verniz de participação, juntar todos os likes e carinhas feias e tudo mais, falar assim, ouvimos a população e se decide a revelia. É o mais simples de acontecer, mas o sujeito participou, né? fez um programa. E isso de imediato é isso que vai acontecer, provavelmente. Mas depois isso pode ser aprimorado de uma maneira imprevisível. Então, essa mediação, no fim das contas, entre os nossos valores, os nossos desejos, as nossas deliberações e as instituições, precisa de duas coisas. Ou ser compreendida, que é a finalidade dessa nossa formação, compreender um pouquinho também essa dificuldade de mediação entre demandas sociais e as instituições, ou vai ter que ser dinamizada essa mediação. E aí se abre todo um universo de possibilidades para o bem ou para o mal, certo? Então, e daí nós já estamos indo para o fim. O medo, ou a realidade agora de uma certa encenação democrática, né? A nossa mobilização toda, como eu venho falando, não
não repercute nas instituições. Então é muito, como eu já falei em outra ocasião, é muito barulho por nada. Os estímulos não são aqueles necessários para criar compromissos de longo prazo, como a gente vem falando aqui. Temos que entender que essa animação que nós temos volta e meia, de que, o cara consegue, olha só quantas pessoas ele levou para a rua, para as praças, ou seja lá para onde. Isso é demonstração de um grande apoio, de um grande anseio por algo ou raiva de algo. Agora, isso é uma energia diferente daquela necessária para construir novas instituições. São coisas diferentes, porque reunir gente na praça é hoje, é emocionante, é com esse tipo de energia de momento e de fluidez. Agora, trabalhar nas instituições, como a gente já vem falando, longo prazo, difícil, técnico, precisa de uma modulação que não é para todo mundo. Okay? Então a política deve servir para dar essa agitação toda. Esse é o nosso desafio. Toda essa agitação dá para ela uma forma concreta, duradoura, razoável, e eficaz. Esse é o grande desafio, de transformar esse meio que tem uma realidade interessante, que é das redes sociais, em algo produtivo. Como fazer isso? Há algumas experiências, ninguém achou ainda o ponto certo, e esse ponto certo vai ser inclusive recortado para cada sociedade, para cada tipo de pessoa, vai ser cada vez mais fragmentado isso aqui, para cada grupo social. Vai mudar? É as redes sociais, esse debate, essa mobilização toda, esse agito todo, vai mudar algumas coisas no mundo? Vai. A mudança é inevitável, o progresso não é. Então esse aqui é um ponto a ser levado em conta. As coisas vão mudar. Para onde elas vão é tão incerto de para onde vão as notícias amanhã. Qual vai ser o escândalo da próxima segunda-feira. Certo? Porque é essa energia vital do tipo de mobilização democrática ou encenação democrática que nós temos nas redes sociais. E daí, para acabar, fica com vocês uma frase do Daniel Innerarity, que eu recomendei já o livro. Uma frase não, é um texto um pouquinho longo, mas é o que nós precisamos, é uma síntese disso tudo. Porque nós queremos ter uma inteligência democrática. Traduzir o que a sociedade é, o que ela precisa e o que ela quer ser nas instituições. Então, o saber de uma organização não é o que está na cabeça dos seus membros, mas no sistema de regras, na cultura de organização, nos procedimentos, rotinas, processos, protocolos de negociação, decisão e resolução de conflitos. É aí que a organização se faz, é aí que a instituição se move, é aí que a deliberação vira decisão consistente, racional, eficaz. É lógico que não é, essa desorganização das redes não tem conseguido virar organização institucional. A inteligência coletiva é uma propriedade emergente dos sistemas sociais que não se baseia na mera agregação de propriedades individuais. Não é pegar e bater tudo junto e ver o que sai, e sim na inteligência específica do próprio sistema. A inteligência do sistema das redes sociais é qual? É a inteligência puramente emocional, de despertar fluidez, o instantâneo, o agora, com as emoções mais à flor da pele. Não cria inteligência institucional. Esse é todo o drama que nós temos e com o qual nós temos que tratar. Essa geração já e a próxima. Então, quais são os processos? No mínimo, nós temos que fazer alguma mediação entre as instituições e esse agito. Tá? Ou, o mínimo, talvez seja o máximo que nós vamos conseguir fazer. O mínimo é compreender esses processos. Bom, tudo que eu passo aqui tem parecido assim, poxa, é um pouco um tanto desanimador, né? Porque é difícil, cadê as saídas? Eu não sou genial, eu não sou nem original nas coisas que eu estou falando, eu só estou trazendo para vocês, reunido, uma série de insights sobre os principais pensadores do processo político, institucional, democrático e da polarização que existe hoje na sociedade. Como eu falei antes, qualquer decisão, qualquer ação prática tem que levar em conta essas realidades. Talvez no último encontro a gente consiga ver alguma luz no fim do túnel, eu faço uma dinâmica para animar um pouquinho a gente, pelo menos, e a gente se sentir mais participativo. Ou a gente cria um grupo nosso do WhatsApp para mostrar as nossas indignações e participar um pouco mais, e quem sabe daí o mundo muda, né? Eu não sei, mas
o compromisso aqui nosso é mostrar essa estrutura de funcionamento, seus limites e potenciais. Ok? Então, muito obrigado a todos.